Pessoal, eu demorei um pouco para... Tá gravando. Demorei um pouco para postar a, a nossa aula. Eu acho que eu postei um dia depois ou 2 dias, por culpa da internet. A edição até que não foi tão difícil, ainda que eu ainda tive que aprender como é que mexia no programa. Mas depois que eu aprendi foi tranquilo, mas o problema é a internet. A internet é ruim? Não. É porque quando a gente manda, depois que você edita, o arquivo fica pesadíssimo. O arquivo saiu tipo de 600 megabytes para 16 gigas. Só porque eu acrescentei aquela musiquinha no início, acrescentei a minha logozinha do lado, acrescentei algumas coisas, né? O arquivo acaba ficando pesado. Foi 16 gigas. Então, você mandar 16 gigas para o YouTube, 16 gigas cada um, né? Eu dividi o arquivo, aí uma metade ficou com 16, outra metade ficou com 16. Então, você mandar 16 gigas para o YouTube, ou seja, fazer upload, não download, demora 10 vezes mais do que se fosse um download. Se fosse um download, eu tinha feito em 1 hora. Mas aquele arquivo enorme para fazer upload para o YouTube demorou um dia quase todo. Não estou exagerando. Eu deixava aqui, um dia que eu fui dormir, deixei, no outro dia ele ainda estava mandando, estava bem no finalzinho. Então a demora foi mais isso. Eu tive cuidado de pegar log e editar rápido para colocar lá, mas a demora foi isso, certo? Bom, vamos retomar de onde a gente parou. Novamente, eu queria lembrar que pode me interromper no momento que eu estiver explicando, não tem problema. Eu estou acostumado com essa dinâmica. Deixa eu só olhar uma coisa aqui, certo? Pronto. Vou abrir aqui o, o arquivo, só para constar, todos estão me ouvindo mesmo. Alguém escreva aí, que se um estiver ouvindo, eu sei que todos estão. Sim, sim. Eu estou ouvindo. Estão, né? Todos estão ouvindo, beleza. Pronto, ótimo. Então, vamos lá. Eu queria primeiro mostrar que eu fiz uma mudança aqui, pessoal. E o tópico 4 era o 3, as pedras fundamentais da psicanálise. E o 4 é o que é 3 agora, Sociedade Psicanalítica. Eu inverti quando eu estava relendo. Eu preferi inverter porque essa parte da Sociedade Psicanalítica, ele ainda é um pouco histórico. Então, como a gente ainda está na parte mais histórica, aí eu vou terminar logo, certo? Ele é curtinho, e a gente dá uma quebra aí e vai para uma parte mais conceitual, certo? Deixa eu colocar lá onde a gente parou. Ah, sim, outra coisa, antes que eu esqueça. Deixa eu mostrar a vocês aqui, porque eu sou esquecido mesmo. Ah, eu me toquei numa coisa agora. Vocês não estavam vendo o que eu acabei de mostrar, não foi? Não. Peraí. Agora sim vocês vão ver. Estão vendo agora? Não, aqui ainda não. Tô vendo Vai. você só. Peraí. Agora vai. Estão vendo? Agora tá. Agora sim. Pronto. Então, deixa eu explicar de novo. Olha, aqui onde tem a sociedade psicanalítica, ele era o tópico 4. E as pedras fundamentais da psicanálise era o tópico 3. Eu inverti aqui, certo? Pelo motivo que eu já expliquei a vocês. Beleza? E aí, deixa eu mostrar uma coisa a vocês antes. Estão me vendo? Aham. Deixa eu mostrar uma coisa a vocês antes que eu falei para vocês no encontro passado, quando eu estava falando sobre tapetinho, né, que uma amiga minha trouxe mandou, aliás, de Londres, ela mora lá, Carol, e ela também já tinha mandado para mim esse bonequinho aqui de Freud, estão vendo? Massa. Ela tinha mandado antes, eu ainda morava em Aracaju quando ela mandou,
esse boneco, eu deixava lá no meu consultório, lá em Aracaju. E quando ela mandou o tapetinho, ela mandou junto. Isso aqui é um imã de geladeira no formato do divã do Freud, estão vendo? É um imã de geladeira. E Uhum. ela mandou junto essa réplica de uma foto de Freud, que é um cartão postal, ó. Vendo? Que eu deixo na geladeira junto com o imã de geladeira. Acho que é a única pessoa que tem Freud na geladeira, não sei porquê, mas tá lá. Você é chique, sim. Mas acho que não veio junto, não. Foi, minha prima também me deu um imã de geladeira chamado Pink e Freud. Depois eu pego aqui, né, e mostro. Minha esposa vai pegar aqui para vocês verem, certo? Só para eu cumprir isso que eu tinha falado, né? Deixa eu ver aqui quem falou. Lindo, chique, cartão postal massa. Eu também gostei. Vamos lá. Minha esposa vai trazer rapidinho, não dá nem um minuto. Aqui foi minha prima que me deu, Pink Freud. Também imã de geladeira, né? Uma brincadeirinha com Freud aí. Bom, então vamos lá. Paramos. Paramos aqui, foi isso? Todo mundo está enxergando o slide? Sim, tá beleza. Uhum. E aqui. Certo. Pronto. Então, a Sociedade Psicanalítica, né? 1902, criada em Viena, a primeira sociedade psicanalítica do mundo. Sociedade Psicológica das Quartas-Feiras, né? Professor, por que Sociedade Psicológica das Quartas-Feiras? Simplesmente porque eles se reuniam às quartas-feiras, só por isso. Era uma coisa comum, eu andei lendo livros e era uma coisa comum dizer sociedade não sei o que da quinta-feira, da sexta-feira, eles tinham esse hábito. Então, o primeiro nome da primeira sociedade psicanalítica é essa. Essa é uma fase, né, a gente vai ver já já, que é chamada a fase das contribuições sociais, é o trabalho com Freud junto com outras pessoas, né, ele começou praticamente sozinho, com contribuições pequenas do Breuer, do Fliers, né, que era um amigo dele, que ele se correspondia, e depois ele começou a realmente ter uma contribuição de colegas, tanto médicos, quanto alguns psicólogos, outros de outras áreas, né, pessoas entusiastas que não era necessariamente formado em nenhuma área assim, mas eram intelectuais, escritores que gostavam se entusiasmaram com a psicanálise, começaram a contribuir com Freud. Eu acho que alguém está pedindo para entrar aqui, deixa eu ver. Sim, Manu. Vou voltar. Aí, dentre, se não me engano, tem 7 pessoas aí, mas que eu lembro, tem o próprio Freud aqui, né? Tem Alf Adler, Wilhelm Steckel, Max Kahneman e Rodolf Heitzler. São algum desses aqui. E são um dos primeiros, digamos assim, né, que fundou essa sociedade junto com Freud. A psicanálise torna-se também conhecida em vários outros países, ela começa a ser divulgada a partir das obras de Freud, e até por fama mesmo, né, Freud começa a ganhar uma certa fama, e aí ela começa a ser mais conhecida na Grã-Bretanha, na Hungria, na Suíça, nos Estados Unidos, Rússia e outros. E aí a gente vê essa foto aí de Jung, né? Jung mais novo aqui, e o Jung
mais velho, Carl Gustav Jung, né, até em 1907, Carl Gustav Jung, psiquiatra suíço, assistente renomado do psiquiatra Dr. Bleuler. Foi conhecer Freud em Viena, em 1907. O que eu tenho a dizer? Primeiro, não confundam Bleuler com Breuer, certo? Breuer é aquele médico lá, o médico dos médicos do início da psicanálise com Freud, e esse é Bleuler, ele é suíço, ele tinha um instituto de psiquiatria, o Jung era assistente dele, né? Eu acho que o Bleuler teve contato primeiro com a obra de Freud e foi passando para Jung, né? Tiveram uma conversa sobre isso, né? E Jung ficou mais entusiasmado que o próprio Bleuler. E em 1907, é isso mesmo, o Bleuler, ele era chefe de uma clínica do hospital em Zurique, né? Na Suíça. E ele iniciou a aplicação do método psicanalítico no tratamento de algumas psicoses, já que ele era psiquiatra, e nós devemos a ele, inclusive, o conceito de esquizofrenia. O próprio Freud, em algumas obras, ele vai citar o Bleuler, né, usa assim, esse conceito, foi cunhado por não sei quem, que é o Bleuler, então ele é citado. O Jung, ele ficou bastante entusiasmado com a psicanálise, né, ficou fascinado, assim, o Jung era mais novo que o Freud, fez questão de conhecer, foi para Viena conhecer Freud, diz que, já li numa biografia que eles se encontraram e foram dar uma caminhada, e passaram um dia caminhando e conversando, e depois pegavam uma charrete, né, que era o meio de transporte da época, e foram conhecer a Viena e conversando, psicanálise, enfim, eles tiveram início, assim, uma afinidade, um apaixonamento muito grande um pelo outro, porque o Jung, no sentido do interesse pela psicanálise, né, toda aquela novidade, e o Freud por ter visto no Jung um discípulo, assim, um discípulo genioso, né, alguém que não era judeu, alguém que tinha, assim, uma força de vontade, não estou achando a palavra aqui, uma iniciativa, uma pessoa que tinha iniciativa grande, né, de botar as coisas para funcionar. Então, Freud depositou muita confiança no Jung, achando que ele ia salvar a psicanálise, né, daquela questão de chamar de ciência judaica, mas depois a gente vai ver o que acontece dessa amizade, né. Aí, em 1908, primeiro congresso sobre psicanálise, em Salzburg, Áustria. 1909, Freud vai aos Estados Unidos, né, juntamente com Jung, Sandor Ferenczi, e foi onde ele pronunciou 5 conferências na Clark University, na cidade de Worcester, no estado de Massachusetts, né. Essa passagem é interessante porque foi dela que gerou uma obra dele, um texto dele chamado 5 lições de psicanálise, que é interessante do ponto de vista do iniciante, né, quem está iniciando as leituras de psicanálise, ali está de forma bastante resumida, porque a gente tem 2 formas de comunicar as coisas, uma de forma escrita, em que a gente escolhe as palavras, a gente faz um roteiro, a gente depois apaga se estiver errado, e outra é quando a gente é obrigado a fazer de forma oral, em que a gente acaba sendo um pouco mais resumido, tem outra linguagem, então às vezes acaba sendo um pouco mais compreensível, né? Eu prefiro os dois. Mas esses 5 lições de psicanálise, o Freud faz um apanhado da psicanálise até aquele momento, que esse texto ele tem uma importância histórica muito boa, né? Porque a partir dali que muita coisa vai mudar, mas também tem uma contribuição teórica importante para quem está começando na psicanálise, certo?
Tem uma passagem que eu já li, uma biografia também, dessa fase, que o Freud pega um navio, né? Naquela época ainda não tinha avião, ele pegou um navio do lugar dele até os Estados Unidos, e era uma viagem de, sei lá, acho que semanas, e ele viu um marinheiro lendo um texto dele, que eu acho que era a psicopatologia da vida cotidiana, e ele ficou muito, eu acho que eu acho que é a terceira obra dele, assim, propriamente psicanalítica, e ele viu o marinheiro lendo assim, ele sentiu um orgulho, né, foi a primeira vez, ele mesmo disse, que ele pensou que a psicanálise, não, agora o negócio vai, agora realmente está se tornando popular, né, não está só circulando no meio dos intelectuais, no meio médico, ele ficou bastante entusiasmado com aquilo. E ele também gostou da experiência de ter viajado e ter feito. Isso deu uma revigorada, né? Freud tinha ficado meio triste com o lançamento da interpretação dos sonhos, que foi um fracasso, vendeu quase nada, não gerou muito comentário, muita discussão, que é uma das obras que ele mais gostou de ter feito, já já a gente vai ver isso. E ele, quando foi, né, convidado pelos Estados Unidos para prestar essas conferências, ele sentiu, né, deu essa revigorada neles, não, agora o negócio realmente está começando aquilo que eu realmente planejei de ser uma coisa grandiosa. Então ele ficou bastante entusiasmado com essa série de conferências lá na Clark University. 1910 é a criação da Associação Internacional de Psicanálise por Freud e Ferenczi. Jung, né, se tornou o primeiro presidente, e em 1933 passaria a ser chamada de International Psychoanalytical Association, IPA. É uma associação que existe até hoje, certo? É bastante controversa, já já eu vou falar sobre ela. Primeiro, essa associação, ela se chamava, o nome era em alemão, eles começaram com o nome alemão, tanto que a sigla era IPV, Internationale Psychoanalytische Vereinigung, coisa assim. E já no segundo Congresso Internacional de Psicanálise, que foi em Nuremberg, e foi aí que Jung foi eleito, né, o primeiro presidente, foi nesse congresso que eles deram o nome, né, esse nome alemão, e só em 1933, por questões que a gente sabe, por causa das ameaças de Hitler, eles tiveram que mudar a sede para a Inglaterra, que eles mudam, obviamente, para um nome em inglês, né, que é a sigla da IPA. Mas só faz mudar praticamente de idioma mesmo. O nome que se manteve era esse, Associação Internacional de Psicanálise. Como eu disse, essa associação existe até hoje, e ela é a associação que se autoproclama herdeira da teoria freudiana, e ela não reconhece outras instituições de psicanálise de outras linhas, ela é meio que ela é meio ortodoxa, ela é bastante ortodoxa, não aceita outras interpretações para além da obra propriamente freudiana, ou seja, a lacaniana para ela não existe, um psicanalista lacaniano não é considerado por ela. E tem outras questões aí, que é a questão da prerrogativa. Para essa associação, só pode ser psicanalista médico, e aí qualquer especialidade, ou psicólogo, né? Tanto que se você fizer uma pesquisa de quantos psicanalistas existem no Brasil, para a IPA é menos de 1.000, sendo que a gente tem milhares de psicanalistas no Brasil. Mas a IPA diz que a gente só tem 1.000. E a Inglaterra tem menos ainda, e a França tem menos ainda. Na verdade, é 100 vezes mais que o número que eles dizem.
mas é porque eles não consideram, né? Pessoal, essa é a parte nojenta de qualquer instituição, certo? A psicanálise não está livre disso. O ser humano tem essa tendência, né, a politizar as coisas. Isso é uma questão puramente imaginária, não garante. Você pode ser o presidente da Associação Internacional de Psicanálise do Inferno e não entender nada de psicanálise e não ser um bom psicanalista. Isso é como a gente, lá na instituição que faço parte, sempre fala, são garantias imaginárias. Ter um nome, ter um título, essa coisa política não tem nada a ver com o saber psicanalítico, com o desejo de conhecer a psicanálise, com o desejo de analisar, né, as pessoas no consultório. Não tem nada a ver, é uma garantia puramente imaginária. Tudo que o homem cria, que vai crescendo, tende a se institucionalizar. As religiões estão aí, né, como prova disso. Onde existe instituição, existe todo tipo de corrupção, de fraude, de se aproveitar das pessoas. É a parte ruim, né? Infelizmente, isso acontece com toda a instituição. O próprio Lacan, sabendo disso, ele criou algumas instituições de psicanálise, e ele mesmo, de tempo em tempo, rompia com as instituições que ele mesmo criava, porque ele sabia que tinha uma hora que virava mais politicazinha boba do que uma instituição de saber, né, de conhecimento, de troca de conhecimento. E aí ele rompia com isso. Ele já estava precavido de tudo que aconteceu na história com Freud, e ele já fazia isso, certo? É o lado chato, né? De todo canto tem isso. Na educação tem isso, tem um lado político, na religião tem isso, tem um lado político, mas o lado político da religião não tem nada a ver com religião. O lado político da ciência não tem nada a ver com ciência, é política. A gente só não pode deixar de cobrar que exista política na política. É meio óbvio, né? Não querer que um político seja político é demais. Tem que existir aquilo ali mesmo, tem que existir conchavos, tem que existir diálogo, tem que existir acordo, tem que existir briga, tem que existir discordância. Nas outras instituições também, mas não pode se basear puramente nisso, né? Porque o propósito não é esse. O propósito de uma associação psicanalítica não é o bem comum, né? Como na política. O da religião pode ser. Agora, o da ciência também não é o bem comum, é a produção de conhecimento. E na psicanálise, a produção de conhecimento, ou do saber, melhor dizendo, e outras coisas mais, certo? Então, assim, não fiquem achando que a psicanálise tá livre dessas questões políticas, não, que existe também, certo? Bom, 1910. Alguma questão até aí, pessoal? Estiverem curiosos, querem perguntar alguma coisa? Posso ir? E aí, ainda em 1910, já começam, né, algumas dissidências e cisões, tanto por questões pessoais, né, de Freud, com alguns desses discípulos e colaboradores, quanto por questões teóricas, né. Uns começam a discordar. Freud tinha uma personalidade muito forte. Ele, quando batia numa tecla, ele não gostava muito que discordasse dele, não. E a história provou que, na maioria das questões, ele estava certo, né? Então, às vezes, alguns colaboradores, algumas pessoas que participavam da associação queriam levar para outras tendências, e Freud batia o pé de não é por aí, por aí. Aí a pessoa começa a encher o saco e começa a sair, né? Em 1911, Adler e Steckel, né, sai da instituição, deixa, e em 1913, Jung. Você vê que Jung até ficou relativamente um bom tempo, né? Eles se conheceram em 1907, como a gente viu anteriormente, né? E
E em 1913 eles já rompem. Jung começa a discordar de alguns conceitos, e não eram conceitos à toa, né? Como o próprio conceito de inconsciente, o próprio conceito de libido. Ele passou a discordar de Freud. Tiveram essas cisões, as cartas mostram, né, as discussões dele, teórica. Isso, claro, que afeta o lado pessoal, e aí eles romperam. Freud ficou bastante triste com esse rompimento, né, duplamente triste. Ele fala de um sentimento assim mesmo da perda de um filho, né, a perda de alguém que ele tinha bastante confiança, que depositava o futuro da psicanálise. E ele passa, e tem muitos textos que ele faz referência a Jung, dizendo assim, Jung diz isso que é dessa forma, mas eu digo dessa. Ele passa ainda por um tempo a citar Jung, depois ele esquece. Continuando, psicanálise no Brasil, Rio de Janeiro, São Paulo e Bahia, entre 1914 e 1930. Psiquiatra Juliano Moreira. Você vê que o Brasil ele não estava atrasado, né, com relação a essa divulgação da psicanálise pelo mundo. Chegou rápido até no Brasil pelo meio psiquiátrico, né? Juliano Moreira e outros médicos como Arthur Ramos, Júlio Porto Carreiro e Francisco Franco da Rocha. Existe uma clínica psiquiátrica enorme lá no Rio de Janeiro, chamada Juliano Moreira, em homenagem a esse psiquiatra, né, que até um tempo desse era uma das maiores do Rio de Janeiro, e com essa coisa do tirar o paciente psicótico do internamento, né, ele foi diminuindo, mas ainda existe, está lá no Rio de Janeiro. Entre 1933 e 1939, a terminologia freudiana é banida do vocabulário da psiquiatria, da psicologia na Alemanha. Vocês devem fazer ideia por quê. 1933 é o ano que Hitler assume, né, toma o poder na Alemanha, e de 33 a 39, todas aquelas perseguições que os judeus passaram a ter, que nós já vimos. Então, tudo que era considerado judaico, ele foi banindo da vida cultural e da vida real, de fato, da Alemanha, né? Da Alemanha e dos países que ele foi anexando, né, como a própria Áustria. Os países germânicos, né, de língua germânica. A psicanálise passa a ser considerada, então, uma ciência judaica, né, como eu tinha falado. Freud já tinha esse temor antes, né, por isso que ele confiava bastante em Jung ia salvar a psicanálise, mas não teve jeito. Ela foi considerada, e muita perseguição aos próprios psicanalistas judeus, a obra de Freud como um todo. Os livros de Freud são queimados na Alemanha, nós vimos isso no encontro passado, né? E a partir daí a grande emigração de psicanalistas alemães para a Argentina, principalmente, né? Argentina, Inglaterra e Estados Unidos. A IPA muda a sua sede para a Inglaterra, foi o que eu tinha falado anteriormente, que foi quando eles mudam o nome, né, de IPV para IPA. Tem uma curiosidade com relação à Argentina, né, falando aí da Argentina. A Argentina já tinha uma relação com a Europa como um todo, assim, bem anterior. Existiu uma onda migratória da Europa para a Argentina, né? Tanto que vocês podem ver que o argentino típico, ele é bastante diferente dos outros povos daqui da América do Sul. Eles são mais brancos, mais altos, olhos claros, muita miscigenação europeia. Os sobrenomes dos argentinos são sobrenomes, em geral, italianos, alemão,
francês, e a questão da exportação, né? A Argentina exportava muitos grãos, ficou bastante rica no início do século XX, com essa exportação para a Europa. Até hoje isso existe, mas bem menos, né? Hoje até o Brasil exporta mais. Mas já por essa correspondência que os europeus tinham com os argentinos, muitos acabaram indo para lá, né? E aí o que aconteceu? Que hoje a Argentina é um dos países que mais tem psicanalista no mundo. Eu diria até que é o que tem mais. Talvez não em quantidade, mas assim, proporcionalmente. Existe um bairro lá, um bairro bastante charmoso em Buenos Aires, chamado Palermo, né? Que tem uma praça lá que o nome oficial da praça, eu acho que é Praça Güemes, uma coisa assim. Mas ela é chamada de Praça Freud. Tudo ali no entorno dela, só para vocês terem ideia, né? Como o argentino, principalmente o porteño, né? Que é o morador de Buenos Aires, eles têm essa relação com a psicanálise, fortíssima com a psicanálise. Tudo ali gira em torno de Freud, o nome dos bares, o nome dos cafés, o nome das comidas, tudo tem o nome de Freud, da psicanálise ali no meio, né? Para vocês terem ideia, a Argentina, ela tem mais ou menos 145 profissionais da psicanálise, da psicologia, para 100 mil habitantes. É um número altíssimo, é uma coisa que é meio difícil da gente ter essa ideia, o que é 145 psicanalistas para 100 mil pessoas. Pessoal, de médico, no Brasil, esse número de médico não chega nem um quinto desse número aí. O número é baixíssimo. Imagine de psicanalista, de psicólogo. E lá, com certeza, tem muito mais psicanalista do que médico. Tenho sombra de dúvida. Só em Buenos Aires, pra vocês terem ideia, tem um psicanalista para cada 120 pessoas. Aí já dá para ter uma ideia melhor. Um psicanalista ou psicólogo a cada 120 pessoas. É muito, gente. Você não faz a ideia. É um em cada esquina, assim. É muito, muito psicanalista. Tem um fato que eu já li, né, que diz que nas épocas de ditaduras, obviamente que as ditaduras perseguem a psicanálise. Quando as ditaduras se instauram, ela persegue a filosofia, persegue a sociologia, persegue as ciências humanas como um todo, mas também persegue a psicanálise. Né? Mesmo sendo uma prática clínica, mas eles perseguem. E a Argentina tem um histórico assim de várias ditaduras, né? E eu já vi relatos que o povo argentino tem uma ligação tão forte com a psicanálise que eles davam um jeito de ter sessão de psicanálise, mesmo as escondidas, né? Que faziam análise no carro. O psicanalista ficava no banco da frente e o paciente ficava no banco de trás, como se fossem pessoas que estivessem conversando ou passeando e faziam a sessão de análise ali. Né? Você vê o desespero e o apego que os argentinos têm à psicanálise. Professor, o que é que explica isso? É cultura, né? Cultural. O povo argentino, eu acho que eles têm um mau gosto para um monte de coisa, mas eles são bastante... É um povo que lê bastante, né? Eu já li, eu não gosto muito de reproduzir certos discursos, certas informações sem ter certeza, mas eu já li isso em mais de 3, 4 lugares, que só Buenos Aires, só a capital da Argentina, tem mais biblioteca que o Brasil todo. Então, eles têm esse apego à cultura, né, a cultura letrada, eles gostam muito de ler. Bom, isso sozinho explica esse apego dos argentinos à psicanálise? Não. A gente viu também que houve uma migração em massa de psicanalistas para a Argentina, então isso acabou criando uma certa atmosfera, uma certa cultura de psicanálise local, né? Mas eu também já li que é uma coisa meio da alma do
do argentino mesmo, essa coisa do drama, né? Tá aí, qual é a dança principal deles? O tango. É uma coisa bem passional, né? Uma coisa que mexe com a alma, uma coisa que vem de lá de dentro, é uma tristeza profunda. Enfim, eu acho que é uma confluência aí de fatores culturais, né, que propiciaram a ter um terreno fértil para a psicanálise se desenvolver. O Brasil é não sei quantas vezes maior que a Argentina, tem uma população não sei quantas vezes maior, mas não chega aos pés da cultura da psicanálise que a Argentina tem, certo? Não estou falando em termos de qualidade, se é melhor, se é pior, não é isso, mas assim, eles estão bem mais estabelecidos nisso e organizados que nós. A gente tira até pela qualidade das traduções. Os livros de Lacan, por exemplo, para o português, ainda faltam muitos serem traduzidos, né? Até hoje, desde que Lacan morreu, nos anos 80. Em espanhol, já estão traduzidos há décadas. A obra toda de Lacan já está traduzida do espanhol. São boas traduções do espanhol. Às vezes, quando eu quero pegar em um conceito, né, eu pego o termo em alemão, aí vejo como é que está no espanhol também, para ver se a referência no português está adequada, né, o entendimento do conceito. Então, eu tenho também as traduções espanholas como referência. Tudo bem até aí, pessoal? Beleza. Tudo bem até aí? Bem, né? Posso seguir adiante? Pode ir. Pronto. Só beber uma água aqui. Acho que alguém escreveu alguma coisa. Tá, certo. Freire, por aqui no Rio Grande do Sim. Norte, você tem ideia de como começou, assim, por aqui? Não. Não. E eu hoje vou em dia, dizer- como é que tá Pode a dizer. situação, assim? Se é... Então, é uma boa pergunta. Eu vim embora para cá em 2015 e eu não consegui me desfazer dos laços com a instituição psicanalítica de lá, de Aracaju. Eu não entendo nada, não conheço ninguém das instituições psicanalíticas daqui do Rio Grande do Norte. Desconheço totalmente. Acredito que seja proporcionalmente parecido com Aracaju, deve ter o mesmo número de associações, talvez até o mesmo número de psicanalistas, não sei, mas, assim, é a impressão que me dá, pelo que eu converso com as pessoas, pelo que eu já... Claro que eu cheguei a procurar, né? Eu dei uma lida, entrei no site de algum, mas não consegui me identificar com nenhum. Eu parei no segundo passo, assim, que eu deveria ter procurado. Quando eu começo a ler o que tem escrito lá no site, eu não me identifico. Depois eu explico por quê, né? Esse esquema muito universitário, nada contra a universidade, claro, mas a psicanálise não tem muito a ver com isso. Eu vejo muito esquema universitário assim nas instituições, né? Uma coisa paga, como se fosse um curso. Psicanálise não é um curso, não adianta. Tudo bem, dar uma contribuição mensal para uma associação, isso é uma coisa. Mas pagar mesmo, como se fosse um carnê, como se fosse um curso, eu acho meio complicado. Assim, eu estou falando do que eu já vi, né? Pode ser que tenham instituições aqui que eu possa me identificar, mas eu mesmo parei de procurar e nunca mais tive interesse, não. Eu ainda tenho uma ligação forte com a instituição que eu faço parte de Aracaju mesmo. Às vezes, quando eu vou para lá, eu participo. Minha psicanalista ainda é a de lá, quando eu vou para lá, eu tenho sessões. Então, eu estou meio por fora aqui, viu? Pode ser que eu venha conhecer, não sei, mas me faltou oportunidade e meio que faltou vontade também, Uhum, certo? saquei. Beleza. Oi. Professor, Ah, oi, tá ouvindo? tô ouvindo. Aproveitando que você disse que a psicanálise não é um curso, como é que vocês estudam? Como é a formação?
Sim. Então, eu vou explicar isso de forma comparativa, certo? Se você pegar a formação psicanalítica em alguns países, elas já estão bem, digamos assim, bem regulamentada. A formação psicanalítica na França, eles têm alguns pré-requisitos legais, oficiais, tem que ser formado nisso, tem que ser formado naquilo, para clinicar. É isso que eu estou dizendo, certo? E quem quer estudar psicanálise pode estudar por conta própria, pode fazer um curso aqui, um curso ali, como vocês estão fazendo, mas isso não torna um psicanalista ou não o autoriza a ser um psicanalista. Alguns países têm um controle, digamos assim, legal com relação a isso. A Inglaterra, eu sei que tem. A França, eu sei que tem. Os Estados Unidos é uma coisa muito solta, que depende do estado, né? Mas a IPA tem uma presença muito forte lá, né? É uma escola chamada Ego Psychology. Ele tem esse direcionamento psicanalítico chamado Ego Psychology. É muito forte nos Estados Unidos, né? Mas lá tem muitas e muitas correntes, que entre os lugares que os psicanalistas migraram, um deles foi os Estados Unidos, né? O Reich mesmo foi para lá. Agora, aqui no Brasil, o que acontece é o seguinte: o Brasil tem uma situação que aparentemente pode parecer uma coisa caótica, mas eu acho que deveria continuar como está. Porque a gente tem que pensar o seguinte: quando a gente institucionaliza uma coisa, quando a gente legaliza uma coisa, quando a gente põe regras a uma coisa, e a gente diz, a partir daqui só pode quem fizer isso, vocês têm que lembrar que alguém ou algum grupo vai ter que tomar a frente disso. E aí, quais os grandes riscos que a psicanálise no Brasil já correu, por exemplo? De várias igrejas evangélicas querendo tomar conta dessa parte no Congresso, né? E aí você imagina o tipo de regra que eles iam colocar lá para ser considerado um psicanalista. Então, o que acontece hoje no Brasil? É bastante livre. Existe a IPA no Brasil, ela tem as regras dela, existem várias outras associações de psicanálise. A gente pode criar uma associação psicanalítica, nós daqui do grupo, pode criar uma associação, não tem problema. Ah, professor, e aí depois eu posso começar a atender pela associação? Pode, né? A gente pode criar algumas regras. Então, cada associação cria suas regras. Eu já vi de todo tipo de regra, como a IPA, que a regra é você ser médico ou psicólogo, eles só aceitam isso, não tem jeito. Já vi instituições que pedem pelo menos que a pessoa seja graduada, qualquer coisa, mas que seja graduada, pode ser até em matemática. Já vi outras que aceitam que sejam graduados ou que estejam na graduação, e já vi instituições que não exigem nada, apenas que você tenha desejo de aprender psicanálise e está lá porque quer e não por nenhum tipo de garantia imaginária. Então, assim, no Brasil é bastante... Isso pode parecer que... Isso pode soar irresponsável. Ah, não existe um controle e tal. Acredite, a gente tá melhor assim, certo? Porque, como eu falei, tem a questão política por trás que é muito complicada. Certos grupos de interesse... Imagine se disser que, a partir de agora, pela lei brasileira, só pode ser psicanalista médico. O médico não está nem aí para psicanálise. O médico, em geral, não gosta de psicanálise. Vamos colocar umas regras, primeiro que já é difícil tornar médico, né? Vamos colocar umas regras muito nada a ver com a psicanálise. A psicanálise é uma coisa que não tem nada a ver com a medicina. Já não tem muita coisa a ver com a psicologia, você imagina com a medicina. Então, eu acho que como está no Brasil, é como deveria continuar. Aí você pode perguntar, professor, então eu vou tomar um exemplo de uma instituição, né? Em média, como é que elas trabalham? Existe a formação teórica, você estuda,
na instituição. Não existe essa coisa de cumprir crédito, não é bem assim. Não é cumprir módulo, né? Em geral não tem isso. Depois de 2 anos eu posso começar a atender, não tem isso. E a formação é contínua na instituição que eu participo, por exemplo, não tem data para acabar, estuda para o resto da vida. O segundo, você fazer análise. Para mim, esse é o mais importante. É isso que, digamos assim, entre aspas, garante que você é um psicanalista ou não. O desejo de analista é uma coisa que ou ele floresce durante a sua análise, ou ele já chega lá com esse desejo mais lá, e que ele realmente vê se é isso que ele quer fazer. Mas a análise própria, né, é o mais importante, é o que faz realmente um psicanalista, é a análise. E existe a supervisão, que é um tempo em que, quando você começa a atender, o seu psicanalista ou outro psicanalista supervisiona os seus pacientes, né? Você leva as questões que você está tendo com os seus pacientes para esse outro psicanalista e você é supervisionado, certo? É mais ou menos assim, com algumas diferenças, com algumas nuances que acontecem nas instituições psicanalíticas, pelo menos as lacanianas, né? Certo? Frei, Oi. todo psicólogo pode ser considerado psicanalista ou tem Não. Não? Não. Ele geralmente, assim, eu conheço psicólogo que passa longe da psicanálise, não gostam, não se identificam, né, não é a linha dele. Tem psicólogos que atendem acaba misturando, atendem com várias linhas, e no meio coloca a psicanálise ou alguns conhecimentos da psicanálise, eu não sei como é que eles trabalham, mas eles trabalham assim. E tem psicólogo que é psicanalista mesmo, aí eu conheço vários, né? Muitos dos meus colegas, meus amigos, eles fizeram uma graduação em psicologia, numa faculdade ou na universidade, e depois entrou numa instituição psicanalista e atende por psicanálise, não atende por outro método da psicologia. Certo? Eles fizeram essa opção. E aí você me perguntar, mas aí a psicologia, o curso, ajudou ou atrapalhou? Eu não sei. O meu caminho foi outro. O meu foi pela filosofia, né? Aproveita e conta pra gente como é que você se tornou psicanalista e como começou a clinicar. Ixi, acho que isso dava um encontro à parte, mas assim, eu lembro que no final da graduação, né? No final, eu acho que até antes de eu ir para a universidade, na verdade eu fiz o vestibular, na época se chamava vestibular, para psicologia. Primeira vez que eu fiz foi psicologia, e eu não passei. Eu passei de segunda opção, que era uma coisa que existia na época, e foi para filosofia. Eu não tinha escolhido filosofia. Como eu não passei de psicologia, eu fui estudar filosofia, ainda bem. E por que naquela época eu já queria psicologia? Eu lia, na época, eu era adolescente, né? Me dê esse desconto aí. Eu lia uns livros, assim, de autoajuda, né? Coisas que falavam do poder da mente, sobre a mente, o controle da mente, e eu adorava aquelas coisas, né? Eu ficava encantado com aquilo, como se aquilo realmente fosse possível. E eu lia um cara chamado Lauro Trevisan. São coisas de época, são sucessos de época. Hoje ele quase não é conhecido mais, mas na época ele era best-seller no Brasil, era um dos caras que mais vendia livro no Brasil. E eu gostava daquilo, né? Eu achava que psicologia era aquilo, eu achava que trabalhar com a mente era aquilo. E aí eu entrei na graduação em filosofia, fiquei 2 anos, tentei psicologia de novo, e aí não passei de novo, porque assim,
eu posso não ter passado por incompetência minha também, mas eu dei um azar que todo mundo quis fazer psicologia naquele ano em diante. Naquela época, não sei se isso acontece hoje, tinha os cursos da moda. Então, assim, todo ano tinha um curso que disparava em número de inscrições. Medicina sempre manteve aquela média, direito sempre manteve aquela média, que aí, mesmo se aumente ou diminua, não importa, o que importa é a qualidade de quem faz, né? Estão mais preparados, estão mais focados. E os outros têm esse negócio de moda. E eu lembro que a moda, no ano que eu fiz, foi justamente psicologia. Aí qual é o problema? Muita gente que estaria preparado para passar em outros, né, ou seja, concorrentes fortes, migram para esses cursos. Aí eu acabei competindo com gente que ia fazer medicina e desistia, fui fazer psicologia. É isso que eu estou dizendo. Eu também devo não ter passado por incompetência minha, mas eu passei, quer dizer, quase passei raspando, né? Fiquei triste porque não passei e tal, mas fui estudar filosofia. Depois do segundo ano de filosofia é que eu passei a gostar de verdade, que eu passei a entender, demora um tempo aquilo fazer sentido, é um mergulho com um mundo totalmente novo, né? É uma quebra de uma realidade, é uma quebra de uma cadeia de sentido e um mergulho em outra. Realmente você vê o mesmo mundo que você vivia de outra forma, não tem como não ser. Se você começa a pensar um pouco de maneira filosófica, você percebe isso, que é outra coisa. E aí eu fui, e já no final da graduação eu comecei a ter algumas leituras de Freud. De forma muito esparsa, lendo umas traduções terríveis, eu não entendia nada, já foi outra quebra para mim, né? Outro paradigma. Mas fui lendo algumas coisinhas, e aí, assim que eu me formei, aliás, não, eu não tinha nem me formado ainda, eu já comecei a fazer parte de outra instituição lá em Aracaju. E aos pouquinhos eu não estava nem formado, aos pouquinhos eu fui lendo um texto, tentando acompanhar, mas aquilo também era muito estranho para mim. Logo que eu me formei, foi 2003, por aí foi. Em 2004, no final de 2004, o conhecimento de colegas, um vai indicando o outro, eu comecei a fazer a minha análise, né? Eu sabia que eu tinha que fazer, uma hora eu ia fazer, eu até demorei, evitei, mas tudo acontece na hora certa. Aí, a partir da minha psicanalista, eu entrei nessa instituição de psicanálise, e aí que eu realmente conheci, de fato, que eu entendo que seja psicanálise, passei a ler bastante, e um tempo depois comecei a analisar. Mas é aquela coisa, quando você lê um texto de uma área que você começa a se empolgar, começa a se identificar, você vai percebendo, poxa, é isso que eu quero fazer. E assim, isso que eu estou contando foi misturado com outras coisas ao mesmo tempo. Por exemplo, eu comecei a ensinar, né, nesse mesmo período ao mesmo tempo. Eu acho que eu até comecei primeiro no consultório e depois eu comecei a ensinar. Eu passei no concurso, o concurso tinha sido anterior, mas me chamou depois, e tudo foi acontecendo concomitante, né? Eu fui gostando também de dar aula. Eu disse, poxa, dá para ser as duas coisas, dá para ser psicanalista, dá para ser professor. Então, eu segui esse caminho aí. Mas se você me perguntar assim, existe um motivo, um único motivo, porque eu me tornei, não. Claro que a gente tem uma ideia antes, tem uma imagem, né, do que a gente faz, do que seja. Quando a gente começa a ler, começa a descobrir outro mundo, e quando você começa a fazer a sua análise, aí que você descobre outro mundo mesmo. Ali que é o divisor de água, ali é que você vê, poxa, é isso que eu quero fazer, é isso que eu quero estudar, ou não. Certo? Certo, Raíssa? Certo. Voltando, né? A gente já tem quanto tempo aí? Tem alguma coisa que marca? Ixi.
Acho que a gente só tem 1 hora, né? Já Pessoal? fez 1 hora aqui. Pronto. Não sabia que esse negócio faz isso. Tá aparecendo para vocês aí? Ah, tá. Pronto, então vamos lá, continuando. Vocês querem perguntar mais alguma coisa? Ele só mais uma coisa, você vai abordar Sim. tipo as diferenças entre a psicanálise, a psicologia e a Vou. psiquiatria? Vou. Beleza. Aqui, ó. Tem um tópico aqui, tá vendo aqui. Hum, Psicanálise e psicologia, concordâncias e discordâncias, vocês estão vendo? uhum. Pronto. Quando chegar nessa parte aqui. Beleza. Então, voltando. Bom, tópico 4, né, ainda do primeiro tema. As pedras fundamentais da psicanálise, as neuroses, a histeria, os sonhos e o inconsciente, né? Só mudar aqui, pronto. São os primórdios da psicanálise. A gente vai falar da parte bem inicial ainda da psicanálise, os primórdios da psicanálise, as doenças nervosas, as neuroses, psiconeuroses e a histeria, né? É interessante essa coisa das doenças nervosas, né? Como isso ainda permeia a nossa cultura. Eu lembro lá em Sergipe, principalmente no interior, que muitas pessoas tinham problemas, e as pessoas assim, fulana sofre dos nervos, né? Hoje em dia, quando a pessoa fala nervosa, tem um sentido, fulana está nervosa, né? A gente não usa muito no sentido dela ser nervosa, a gente já usa os outros termos, mas eu lembro das pessoas dizerem lá que fulano ou cicrano sofria dos nervos, né? Então, isso é uma herança aí da medicina que entrou no jargão popular, ficou, mas era isso mesmo, era esse termo mesmo que se usava, né? Um doente dos nervos. Existe uma passagem aí do mundo da biologia, né, do mundo médico, entre ter problemas hoje que a gente chamaria de psicológicos, ter uma causa nervosa. Aquilo ali era considerado um problema fisiológico, era um problema do cérebro, era um problema dos nervos, não um problema que tem outro tipo de causação, certo? Isso aí é uma mudança, é uma quebra que se vai fazendo na medida em que a psicologia e a psicanálise vai se impondo e vai deixando, não que não existam realmente doenças causadas pelos nervos, né? Existem. Mas a psicologia e a psicanálise vai compondo um campo específico, que não tem nada a ver, ou não diretamente a ver, com a parte fisiológica, né? Então, os primórdios tinham a ver com as doenças nervosas, as neuroses, né, que Freud no início chamava de psiconeuroses, e a histeria, né, essa é a base. Entre 1895 e 1910, né, é o período da descoberta da psicanálise, são as bases conceituais. Freud estava preocupado em dar as bases dos conceitos, né, iniciais da psicanálise. Freud estava preocupado em dar um estatuto científico à psicanálise. No início ele tinha, né, como eu falei no encontro passado, essa preocupação praticamente positivista de transformar a psicanálise numa ciência mesmo, com reconhecimento de ciência, com um objeto específico. Depois ele percebeu que o caminho era outro, a psicanálise era outra história, o objeto da psicanálise é totalmente inapreensível nesse sentido, né? Publicação de alguns casos de pacientes tratados através do método psicanalítico. Esse é um período em que Freud publica muitos textos, porque como ele estava preocupado em apresentar a psicanálise, em dar provas
da consistência científica da psicanálise, ele tinha que dar provas disso através dos casos. E aí é bastante curioso, né, que Freud fez questão de apresentar os casos, a maioria, em que ele não teve sucesso. Né? Freud é prova de que, assim, a gente aprende mais com o erro. Todos os casos que Freud escreveu, né, dos que ele atendeu, pelo menos, são casos de fracasso. E ele diz por quê? Agora ele diz assim, olha, eu aprendi. E ele também quer dizer outra coisa com isso. Psicanálise é tropeço. Psicanálise não é sucesso. O inconsciente aparece, né, na visão de Freud, no tropeço, no pormenor, nas entrelinhas, né? O inconsciente não aparece assim, de modo claro, de modo ter uma leitura fácil. Senão não seria inconsciente, né? Seria a própria consciência. Vamos lá. 1995, Freud desvenda e interpreta um sonho seu, né? A injeção de Irma. Primeira formulação sobre o sentido dos sonhos, realização de desejo inconsciente, desejo recalcado. Freud é aí que ele compreende que sonho não é, primeiro, uma coisa premonitória, sonho não é uma coisa que não tem sentido, ou seja, um conjunto de imagens e de lembranças e restos diurnos, que uma coisa não tem ligação com a outra. Então, ele tem a primeira grande sacada com relação ao inconsciente, que é isso. O sonho é um lugar onde o desejo inconsciente está. Desejos que não podem ganhar consciência. Então, quando a gente está dormindo e a nossa consciência não está vigiando o nosso desejo, né, e existe uma causa para isso, que depois vocês vão saber, é nesse momento em que, digamos assim, nós somos mais livres. É onde o desejo realmente aparece. Então, tudo que é recalcado quando a gente está acordado, né, quando a gente está com a consciência, quando a gente está em vigília, ele no sonho ele aparece de forma bastante livre. Por isso que Freud descobriu que o sonho tem um sentido. Aliás, não é que ele tenha só um sentido, ele pode ter vários sentidos. Sonho é uma coisa que requer interpretação. Não entendo a interpretação como explicação. Explicação tá mais do lado da lógica, né? Que aponta para um sentido único. Mas o sonho não. O que interessa saber do sonho, que Freud descobre aí, é que ele aponta para questões do sujeito, questões sua. Isso, né, foi uma grande descoberta, e ele fez a partir do próprio sonho. Né? 1897, correspondência com Fliers, né, que a gente já falou. Ideia do inconsciente como um sistema, né, tem um projeto, a gente já vai falar desse projeto, que é mais de um, na verdade. Né, ele começa a entender, ele começa a teorizar o inconsciente como uma coisa sistemática, isso aí ainda é influência, digamos assim, do pensamento mais científico, né, mais organizado, que ainda ele estava. Desenvolve o conceito de complexo de Édipo, né, que ele tira da tragédia de Édipo Rei. Lembre-se que esse tópico são as pedras fundamentais da psicanálise, né? As neuroses, a histeria, os sonhos e o inconsciente. Então, esses conceitos estão aparecendo aí, eu coloquei ele primeiro datado, né? Em que época cada um apareceu. Foi começando a aparecer, né? Porque ele nunca parou de teorizar, de reformular esses conceitos. 1899, publicação de A Interpretação dos Sonhos, de Traumdeutung, né, que a interpretação dos sonhos é uma tradução que se dá ao nome dessa obra, você pode traduzir também como o livro dos sonhos, né, o livro da interpretação dos sonhos, é meio complexo. E aí tem uma curiosidade, né, que
esse livro, na verdade, foi lançado em 1900. Se você pegar o livro lá, a data que está é 1900, mas ele foi lançado mesmo em 1899. Freud fez questão de colocar lá como se ele tivesse sido lançado em 1900, porque Freud tinha a sensação de que a gente estava começando um novo século, né? Então, aquela era a obra que estava inaugurando um novo século. Ele tinha consciência disso, né? Ele depois tomou uma grande decepção, mas ele estava certo. Ali foi o pontapé da psicanálise, ali o mundo ocidental começou a ter outros parâmetros culturais, né? Como eu falei, a psicanálise influenciou a cultura de um modo geral, influenciou a ciência, influenciou a religião, influenciou a psicologia, influenciou a filosofia, e ele estava certo, né? Só que o reconhecimento não foi imediato. Todo gênio tem essa sensação de que a descoberta dele vai ter um reconhecimento momentâneo, mas raramente é, né? São poucos que conseguem ver, assim, ainda vivos, o fruto da sua genialidade. Freud viu em parte, né? Morreu meio desgostoso com algumas coisas, mas ainda viu em parte. Ele tem um texto dele que ele fala assim, ele ficou tão entusiasmado, né, com essa obra, que ele disse assim: eu tenho consciência que eu fiz uma descoberta tão grande e no futuro nessa casa aqui, vão colocar na porta assim: nesta casa, no ano de 1899, os segredos dos sonhos foi revelado ao Dr. Freud. Né? Ele coloca isso em um texto que ele diz que quando ele morresse, depois alguém ia ver ainda essa placa lá, que foi ali que tudo começou. Né? 1900, caso Dora, né, uma paciente histérica. Ele é importantíssimo, é um caso, assim, tem que ter um pouco de paciência para ler. Ele expõe, e a importância desse texto, principalmente, né, é que ele expõe a questão da transferência. Freud já tinha percebido essa questão da transferência com o caso da Berta Pappenheim e o Breuer, né, a Ana O e o Breuer. Ali já tinha batido um insightzinho, e nesse caso Dora, ele pôde experimentar e teorizar melhor, e de fato estabelecer, olha, existe esse fator aqui na relação psicanalítica, no tratamento psicanalítico, que é muito importante, não pode ser deixado de fora de forma nenhuma. Né? A transferência entre o paciente e o psicanalista é um fator, é um conceito, é um fator dos mais importantes no próprio tratamento psicanalítico. Então, foi a partir desse caso. E também da questão da sexualidade feminina. Ele expõe, a partir desse caso, muitas questões da sexualidade feminina que, vamos dizer, no caso de Freud, a gente analisando isso já de fora, né, analisando a partir de Lacan, tem mais a ver com a histeria. Tem, claro, questões da feminilidade ali, de fato, mas muitas eram questões mais da histeria mesmo. A questão da bissexualidade fundamental. Eu sei que isso é uma coisa estranha para vocês, essa bissexualidade fundamental, mas na histeria é uma questão bastante presente, certo? Sou menino, sou menina, sou homem, sou mulher, é uma coisa muito complicada. Falando na histeria, certo?